Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos dando uma breve pausa nos nossos estudos no livro de Apocalipse, mas em breve voltaremos. Hoje nós teremos uma mensagem sobre missões com o seminarista Sidney Itaboraí. Ele é presidente do Centro de Missões do Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o famoso JMC. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ouvir a mensagem. Amados irmãos, vamos direto ao que interessa. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Eu irei ler todo o texto de Romanos, capítulo 15, e depois eu vou expor os pontos principais voltados à missão nesse texto do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que é nosso alvo como missionário, né? Aquele que mostra claramente o pleno conhecimento teológico e bíblico das coisas e aplica muito bem a missão de Deus. Existe uma interpretação que quem é da missão não está interessado em teologia, quem é da teologia não está interessado em missão. Não existe essa dicotomia. É necessário que quem faz missões, ou seja, todos devemos fazer, mas quem está na linha de frente de missão seja um bom teólogo, busque aprender cada dia mais, e quem é um bom teólogo deve ser voltado para a missão. Não podemos separar essas duas coisas. É por isso que a igreja, às vezes, se esfria na missão de Deus quando fica só com uma chamada ortodoxia morta. Ortodoxia verdadeira leva à prática. E é o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Então, Romanos capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo fora já anunciado, para não edificar sobre fundamento a lei. Antes, como está escrito, hão de vê-lo a aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco
e que para lá seja por vós encaminhados, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes estão devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amados irmãos, esse texto, que é o texto do penúltimo capítulo, da Carta dos Romanos, lembrando que Romanos não foi escrito em capítulos, é uma carta contígua, os capítulos foram acrescentados depois. O apóstolo Paulo faz um resumo do que ele propôs em toda a carta. A carta aos Romanos, que é considerado o nosso texto de teologia sistemática do Novo Testamento, na verdade tem um motivo missionário. E o motivo missionário do apóstolo Paulo é sempre um motivo apocalíptico. Ele crê na promessa clara do Senhor Jesus em Mateus 24:14. Se vocês puderem abrir lá no Evangelho de Mateus 24:14, está escrito, Mateus, capítulo 24, verso 14, está escrito que será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O nosso apóstolo Paulo tem esse versículo em mente o tempo todo enquanto ele cumpre a grande comissão. Ele acredita que virá o fim, virá a segunda vinda de Cristo, acontecerá quando o Evangelho for pregado até a última nação. E é isso que ele expõe aqui nessa carta aos Romanos, no final do capítulo 15. Em primeiro lugar, aqui do versículo 1 ao 13, ele coloca alguns pontos que nós devemos sempre guardar em mente. Primeiro, no verso 4, ele diz: porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus registrada na Escritura Sagrada é para a nossa esperança do porvir. É para a nossa esperança de que estaremos com Deus no novo céu e na nova terra. A Escritura toda foi escrita para nos mostrar que, apesar da queda após a criação, nós temos redenção em Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos conhecê-la muito bem. Então, o primeiro ponto da missão é que a Escritura deve ser conhecida dos cristãos e deve ser levada a todos os povos da terra. Nós hoje ainda temos muitas nações, muitos povos, muitas línguas que não têm a Escritura traduzida para eles, inclusive em solo brasileiro. Então, um dos primeiros pontos que o apóstolo Paulo coloca aqui é que a Escritura é para o nosso ensino e deve ser ensinada a todos os povos da terra. Continuando ainda nos versículos, nós vemos várias citações que ele diz que ele é ministro e Jesus Cristo é ministro. Cristo, ministro da circuncisão, e ele dos gentios. Ministro aqui é aquele que opera alguma coisa, aquele que serve. É o executivo. Não é alguém que tem um cargo lá de confiança acima dos... É aquele que é servo dos servos de Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele é servo dos servos. E por isso ele prega o Evangelho para que todos os gentios possam cumprir aquilo que já era anunciado no Antigo Testamento. E linkando com o que eu falei do conhecimento da Escritura para a missão só pode ser feita se você conhece o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo que viria, o Novo Testamento nos mostra o Cristo que já veio. E nós precisamos trabalhar com todas essas informações para que o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que nós sejamos ricos de esperanças no poder do Espírito Santo
e fecha essa primeira sessão até o versículo 13. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo faz uma explicação. A primeira coisa que ele coloca para a igreja de Roma, que não foi uma igreja fundada por nenhum dos apóstolos, pelo menos que nós saibamos, não há registro histórico de nenhum apóstolo que tenha ido até lá pregar o evangelho. Então, acreditamos que é uma igreja que foi fundada da mesma forma que Antioquia foi fundada, com judeus de dispersão que pregaram tanto a judeus quanto gentios. É que eles estão aptos a fazer uma coisa que nós perdemos do início do século XIX até agora, que é a demonstrar uns aos outros, que é o chamado aconselhamento bíblico. É sermos capazes de mantermos uns aos outros na fé através dos conselhos da Escritura. Primeiro ponto que eu coloquei nesse texto. Então, Paulo fala que essa igreja de Roma ela estava bem fundamentada nisso. Mas, mesmo assim, ele escreve todo o tratado teológico dos romanos para mostrar, em primeiro lugar, o que a Escritura fala e instrui em Jesus Cristo e mostrar o que ele pregava, o que ele ensinava. E aí ele se apresenta no verso 16 como ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dos gentios, ele coloca os gentios que creem como uma oferta a ser entregada a Deus. E no momento nenhum ele está acreditando que foi ele que fez o gentio se converter, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele está dizendo que esse trabalho, esse ministério dele, tem uma oferta a dar a Deus como os frutos, que são os eleitos que são alcançados entre os gentios. Entre eles, os gentios que foram alcançados pela oferta do evangelho que começou com o apóstolo Paulo e outros, estamos nós, que somos gentios também. No verso 17, um outro ponto nessa parte que fala sobre uma característica da missão. Só tem um motivo para nós, como servos de Deus, missionários do Senhor, nos gloriarmos. Que é em Cristo Jesus e apenas nele. Qualquer um de nós, as habilidades, os dons, ou tudo que Deus nos deu, vem dele e só em Cristo está a glória, não em nós. Então, Paulo coloca aqui a sua humilhação, reconhecendo que é Cristo que faz através dele. E no 18 ele coloca qual é o foco da mensagem, que é discorrer sobre aquilo que Cristo fez por seu intermédio para conduzir os gentios à obediência pelo quê? Pelas palavras que ele fez, pelas obras que ele executa conforme a palavra, e também, no caso dele, através dos sinais e prodígios que foram operados pelo Espírito Santo. Tanto a palavra pregada quanto as obras são feitas através do poder do Espírito Santo. Não precisamos de dons carismáticos no nosso tempo, que foram utilizados para poder iniciar a igreja cristã e atender ao ministério do primeiro século com os apóstolos, para isso, para dizer que o Espírito Santo está agindo em nós. Quando nós pregamos a palavra e fazemos as obras que Deus mandou-nos andarmos nela, é através do Espírito Santo que fazemos. Não é através do nosso querer ou da nossa força. É importante lembrar disso, para, em primeiro lugar, nós não nos gloriarmos em nenhuma outra coisa a não ser em Cristo Jesus. Contudo, logo no verso 20, ele diz que o missionário, aquele que está na missão de Deus, seja em Jerusalém, na Judéia, na Samaria ou até os confins da terra, como foi lido agora há pouco, deve se esforçar deste modo para pregar o evangelho. E mais ainda, aqueles que são enviados deveriam focar aonde o evangelho ainda não foi anunciado. É o que nós chamamos de povos não alcançados hoje, que existem, por exemplo, só nas regiões das matas, existem mais de 2.200 povos não alcançados entre as florestas. Existem mais de 4.000 etnias não alcançadas na Terra. Então, a gente ainda tem uma grande parte da comissão a ser realizada para que Mateus 24:14 se cumpra. Nós perdemos essa visão apocalíptica que Paulo tinha. Nós vamos entrar agora a partir do versículo 22 ao 28, nós vemos 2 vezes que Paulo fala que ele vai a Roma para ser enviado por eles para Espanha. Para o judeu daquela época, a Espanha era o extremo da terra, eram os confins da terra. Então, Paulo claramente tem um objetivo apocalíptico, ir pregar até o ponto conhecido da terra que ele considerava que era o último
com o fim da Terra. Nós sabemos que as Américas têm pessoas de outras etnias, nós sabemos que existem povos no meio da floresta que nunca ouviram falar de Jesus ainda, mas para Paulo, naquele momento, o entendimento que ele tinha é: devemos ir até a Espanha e pregar o evangelho para alcançar os confins da terra. Era a esperança apocalíptica de Paulo. E o que nós aprendemos disso é que nós devemos ter a mesma visão. Nós devemos querer alcançar até o último povo, a última tribo, a última língua, a última nação. Esse deve ser os nossos propósitos e os nossos objetivos de oração, de investimento em recursos, de formação de pessoas para a missão. Interessante que ele coloca aqui nisso que ele espera o apoio da Igreja de Roma para enviá-lo até lá. Missionário nenhum vai sem ser enviado. Esse entendimento também é importante. O verdadeiro missionário, ele é sempre enviado pela Igreja. Então, ele não pega o bonezinho dele e fala assim: eu quero fazer missões e vai. Ele espera a Igreja entender que ele é um comissionado para isso que o envia. Por fim, nos versos 30 ao 33, nós temos aqui uma coisa que é muito importante para a igreja cristã. Assim como o apóstolo Paulo pediu orações para que ele pudesse cumprir a missão, nós devemos também nos gastarmos em oração pelos que estão na missão. Pelos missionários, pelos pastores, por todos aqueles que têm seus ministérios evangelísticos e outros ministérios na terra, nós devemos levá-los em oração para que a vontade de Deus seja cumprida na vida deles. Nós sabemos que o apóstolo Paulo chegou até a igreja de Roma. Nós sabemos como ele chegou, em cadeias. A vontade de Deus foi feita. Paulo foi a Roma, mas ele foi em cadeias. Então, o que nós devemos também aprender desse texto todo é que Deus está no controle e Ele fará as coisas conforme a vontade dEle, para a maior glória dEle. Se nós lembrarmos de outras cartas, o apóstolo Paulo diz que o ministério dele ficou conhecido em toda a Roma, principalmente entre aqueles da guarda pretoriana. Você acha que Paulo teria outra forma de pregar o evangelho se ele não estivesse em cadeias para a guarda pretoriana? Então, meus amados irmãos, a missão de Deus é cumprida do modo de Deus. Nós devemos aprender isso e estarmos sujeitos à sua vontade com alegria. Deus os abençoe, é o que eu gostaria de expor no texto de hoje. Eu tenho um questionamento. Um exemplo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tranquilo. Eu tenho um questionamento. Porém, se eu tiver sentindo no meu coração e tiver condições de ir pregar, eu teria que pedir a permissão ou conversar com alguém no conselho, alguma coisa, para ser enviado, ou eu poderia ir? Por exemplo, se você vai testemunhar o evangelho é uma coisa. Se nós todos já temos a ordem clara que devemos testemunhar o evangelho a todas as criaturas, principalmente aquelas que estão no nosso ciclo de relações, né? Você está numa faculdade, por exemplo, é você que tem que ir lá levar o evangelho para aquelas pessoas que Deus colocou naquela situação. Mas se você vai pregar o evangelho, mesmo tendo condições financeiras, por exemplo, você quer ir para um outro país, mas quer ser reconhecido como missionário da igreja cristã, você deve se sujeitar à liderança que o próprio Deus levantou. Né? Deus levantou os pastores, levantou os presbíteros, então você se sujeita a eles, fala que você tem no coração que você quer pregar naquele país, você já aprendeu a língua, que é vital para pregar o evangelho num país, você já aprendeu a língua, você está se preparando para isso, e se eles vão te enviar. Você vai explicar: eu tenho condições financeiras, não precisa nem de recurso da igreja para isso. Aí você tem que estar debaixo da autoridade da igreja de Cristo, daqueles que foram colocados na posição de liderança. E outra questão. Assim como o chamado pastoral, o chamado missionário, ele tem que ser reconhecido também pela comunhão, pelos irmãos? Ou como você define isso? Vamos pegar o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era treinado aos pés de Gamaliel, ele conhecia toda a teologia judaica, ele foi levado à conversão de uma maneira incrível, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele teve de Jesus a visão de quem eu iria batizar, aquela pessoa foi levada a batizá-lo, ele começou a pregar lá em Damasco,
foi tirado de Damasco lá à força, chegou, não, vou lá nos apóstolos, que eu já quero entrar já aqui e tal. Eles viram para ele e falaram assim, vai lá para os seus pais. Fica lá um tempo. Isso levou 10 anos, mais ou menos. Depois ele ficou esquecido lá, foi enviado para outro lugar, ficou lá um tempo. Aí foi Barnabé, quando foi para Antioquia, que lembrou e foi chamar o apóstolo Paulo. Barnabé foi comissionado pelos apóstolos, né? A questão da liderança de novo. Barnabé foi comissionado pelos apóstolos, e aí ele trouxe Paulo para ajudá-lo na missão. Então ele teve que estar debaixo de autoridade o tempo todo. Para que Barnabé e Paulo fossem enviados para a missão, eles foram escolhidos pelo Espírito Santo numa reunião dos presbíteros de Antioquia, que aí enviaram Barnabé e Paulo. Observe como é que é sempre a igreja que faz esse papel, né? Perfeito, perfeito. Lá no JMC, antes dessa situação de peste, né, nós fazíamos 4 vezes por ano o chamado Evangelismo JMC, que nós utilizamos lá o questionário das 10 leis, né, dos 10 mandamentos, e aí você faz, né, o confronto da pessoa com os 10 mandamentos, para mostrar claramente que muitos que se acham santos, né, são, na verdade, pecadores que precisam de um Salvador. Então, o objetivo, claro, é, através da Escritura, mais uma vez, que é o nosso instrumento de missão, mostrar qual é a vontade revelada de Deus, mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la e que Cristo cumpriu perfeitamente. Nós também utilizamos, na nossa última viagem missionária, que foi até o Uruguai, né, nós utilizamos também lá em espanhol o mesmo questionário com os uruguaios, né, que são... A maior parte da população se declara ateia e sem religião lá. É interessante que alguns deles que aceitaram fazer, que foram poucos, muitos se recusaram, eles ficaram surpresos, né, de saber que a palavra de Deus tem todas essas determinações em relação ao reto agir do ser humano. Com relação às viagens, né, o JMC ele tem um centro de missões, que eu sou o atual presidente do centro de missões, e já fez viagens para a África, para ensino, já fez viagens para o Amazonas, já fez viagem para o Paraguai, a última nossa foi para o Uruguai. Tinha um programa que todos os anos ia lá para o Rio Grande do Sul também pregar o Evangelho. Não sei se vocês sabem que o Rio Grande do Sul é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil, né? Principalmente a nível do Evangelho reformado, né? E para você, Sidney, qual que é a maior dificuldade da pessoa aceitar? Assim, o pior lugar para você evangelizar seria um lugar ateu ou um lugar onde tem uma outra religião? O que é pior? Mais difícil, né? Não pior, enfim. Na verdade, Gabriel, a gente confronta a mesma coisa que a igreja primitiva confrontava, né? Pessoas que são paganizadas, secularizadas, que podem ter uma religião ou não, mas o Deus delas mesmo é o seu próprio ego, o Deus interno que elas criaram, seja ele com um ídolo lá, uma imagem, ou seja eles só pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer. Então, a gente tem a mesma dificuldade de pregar o evangelho em todas as situações. É lógico que num país onde você tem uma base que já leva em consideração a Escritura como uma verdade, isso era mais fácil, né? Os primeiros missionários protestantes que chegaram no Brasil encontraram alguns católicos que ainda conheciam alguma coisa de Escritura. Não era uma coisa tão fetichista quanto hoje. Mas hoje também nem os católicos sabem o que a Bíblia diz, né? Então, a nossa dificuldade é a mesma do primeiro século. Nós pregamos para pagãos. Ponto. Perfeito. Gente, mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Fala aí, Betão. Ontem, o Sidney estava na igreja ontem, estava conversando com o pastor Ítalo. E devido a todo esse momento, né, que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de reclusão, no começo, quando isso tudo começou, em uma outra conversa com ele, ele estava falando que hoje, devido a tudo que se passou, os pastores esperavam, né, que os crentes retornassem à igreja de uma forma diferente, né, de uma forma buscando mais a Deus, buscando mais
as Escrituras, né, servindo a Deus de uma maneira diferente, que houvesse uma grande movimentação em relação a isso. E os pastores, pelo menos que daqui da região, que ele tem conhecimento, estão preocupados que não houve isso, né? Eu, desde o começo disso, até cheguei a conversar com o Felipe, eu tinha essa opinião. Felipe, cada dia que passa, Deus está filtrando aí o reino dele. Então, quem já era frequente na igreja vai continuar sendo. Quem não era, vai vir uma vez, vai vir duas, e depois vai dar aquela mesma desculpinha que davam antes da pandemia. A pandemia foi uma desculpa pronta. No começo aí você falou que o missionário tem que ser um bom teólogo, né? E um bom teólogo tem que ser um missionário. E aonde entra o papel missionário do teólogo nisso aí? Essa questão que você está colocando, né, a questão do esfriamento de boa parte do que era a igreja visível, né, porque a igreja visível é composta de cristãos verdadeiros, né, trigo e joio. Então, o nosso papel, né, como teólogos agora, neste momento, é entender que a igreja vai diminuir de tamanho, né, e que isso não é ruim, pode ser financeiramente entendido como uma maneira ruim, mas Deus é que provém, Ele é o dono do ouro e da prata, e nós devemos, sim, continuar pregando o evangelho a essas pessoas, porque alguns talvez não sejam joio e sejam trigo. Então, nós devemos, sim, aí buscar esses que estão distantes, né, que não queiram mais vir para a comunhão, através da pregação, até acabarmos identificando aqueles que de fato não são, e aí seguir o modelo de Mateus 18, do 15 ao 20, confrontando eles nos seus pecados, levando mais 2 testemunhas, levando ao conselho da igreja e, se necessário, excluindo da comunhão. Isso também faz parte da teologia, né? Porque existem 3 marcas na igreja verdadeira: a pregação correta do evangelho, a correta administração dos sacramentos e a correta execução da disciplina através da liderança. Exato. Então, a gente tem que aplicar esses pontos também, que são teologia, à nossa missão. Respondi a sua pergunta? Sim. Até o pastor usou um termo até engraçado ontem, que eles estavam preocupados que eles vão ter que reevangelizar os evangélicos. Eu falei, pastor, é um tema difícil que vocês vão ter que trabalhar, e para isso vocês são escolhidos aí para poder fazer isso. O John MacArthur, né, que está sofrendo algumas críticas desculpa o termo que eu vou usar, né, de moleques que se chamam de pastores, ele está se levantando lá contra uma coisa lá que o estado da Califórnia, que é liderado por um governador comunista, disse que a igreja não podia cantar mais dentro da igreja, os cristãos, porque isso transmite Covid, né? O John MacArthur sempre disse que ele nunca imaginou que o ministério dele fosse ter que pregar o evangelho para os evangélicos. E que ele tem passado a vida inteira dele pregando o evangelho aos evangélicos. Então, nós meio que deixamos isso um pouco de lado, né? Consideramos, fulano da igreja tal é irmão, não sei o quê. Mas, meus queridos irmãos, boa parte do que se chama de igreja por aí e se chama de evangélica não passa de sinagoga de Satanás. Então, nós temos que continuar pregando o evangelho para esses evangélicos e para a gente que está no nosso meio, que também não tem nenhuma base bíblica verdadeira. Eu costumo dizer que a nossa igreja tem que voltar aos fundamentos. Nós temos símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé são de acordo com a Escritura. Eles não estão acima da Escritura. A Escritura é a norma, e eles derivam a sua autoridade da Escritura. Ponto. Mas se nós criarmos e ensinarmos as nossas igrejas os fundamentos que estão na confissão de fé, no breve catecismo e no catecismo maior, nós teremos pessoas mais firmadas na palavra e na Escritura que possam cumprir a missão de maneira mais adequada. Mais uma dúvida. Quando, se eu não lembro o texto exatamente, mas diz que quando alguém não aceita, a cidade ali não aceita a doutrina, não aceita o testemunho, você bate os pés e vai embora.
E aí eu fico em dúvida assim, qual que é o limite de eu tentar? Eu sei que é complicado, mas a pessoa não aceitar e eu não... até onde eu posso ir? O que você me diz? Quando eu chego ao ponto, não tenho mais condição, só pela ação do Espírito. Em primeiro lugar, né, todo mundo que é convertido pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente não converte ninguém. Primeiro ponto. Segundo, aquilo lá foi uma instrução de Jesus naquele momento da missão, né? Lá no Novo Testamento, quando Jesus mandou eles cumprir aquela missão, para eles verem o que ia acontecer, né? Ele falou que se aquele povo não aceitasse, eles deveriam limpar as sandálias dos pés e continuar na missão. Mas naquele momento. Nós, por exemplo, como nós estamos plantados, nós trabalhamos, por exemplo, numa empresa, nós estamos plantados naquela região. Nós temos um amigo de infância que antes da conversão, por exemplo, alguns que não nasceram na igreja, não se converteram dentro da igreja, né, que se converteram com 20 e poucos anos, aí tem aqueles amigos que iam para balada junto com você e tudo mais, você sempre encontra com eles que você trabalha no mesmo setor da empresa. A não ser que ele se recuse a te ouvir, continue pregando o evangelho. Continue pregando o evangelho com as palavras, com a sua vida, mas continue pregando o evangelho. Não tem esse negócio de pregar o evangelho com testemunho sem pregar com as palavras, não, tá? É para pregar com a palavra. A palavra está aqui, foi entregue para nós para ser pregada. Então, mas aí tá, você continua pregando, essa pessoa se recusa mesmo a querer o evangelho. Você pode fazer orar por ela. Vai ter um limite que as pessoas vão começar a te atacar, por exemplo, vão começar a debochar do evangelho, vão começar a te atacar como cristão. Aí você vai ter que colocar um limite nessa pessoa. Mas não deixe de orar por ela. Você foi enviado para um outro lugar do mundo. Você vai continuar insistindo com essa pessoa? Não. Era o propósito de Deus que naquele momento você tivesse essa oportunidade e cumprisse a missão dessa forma. Afinal de contas, a pregação do evangelho, a palavra de Deus, nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo que apraz a Deus, seja salvar ou condenar. A pregação do evangelho também serve para a condenação do ímpio. Ô, Gabriel, só para complementar o que o Sidney falou, uma frase que eu vou guardar para a minha vida, eu não sei se quem teve oportunidade de ver a mensagem de domingo que eu preguei à noite, quando os nossos recursos se esgotam, todos os recursos de Deus estão disponíveis. Eu vou guardar isso para mim para o resto da vida, porque creio que também na evangelização, também funciona dessa maneira. Você faz a sua parte, você chegou no limite, aí é com Deus, é Deus que vai trabalhar. Então eu vou guardar isso para minha vida. Só pegar um exemplo, por exemplo, da missão no mundo muçulmano. Quando alguém é convertido por Deus no mundo muçulmano, os principais inimigos dele são quem? Os da casa. Família, pai, mãe, expulsa de casa. Se for uma mulher, eles acham que tem o direito até de matá-la. Então, essa pessoa não vai ter como continuar pregando o evangelho para essas pessoas. Ela não tem abertura para isso. O que ela pode fazer, então? Para onde ela se levar para limitar e continuar viva, o que ela pode fazer é orar. E é interessante que às vezes a gente fala assim, a única coisa que eu posso fazer agora é orar. Orar só é o maior poder que existe no universo. Orar é buscar a vontade de Deus. Paulo com certeza pediu oração aqui porque a vontade de Deus fosse feita. E ela foi. Do jeito de Deus, como eu disse. Ele chegou a Roma, em cadeias. Mas chegou. Então nós podemos sim e devemos, quando for uma situação como essa, que nós não temos como mais ter nenhum recurso, como o irmão disse aqui, é pregar o evangelho através da nossa oração constante por aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Afinal de contas, a Escritura diz que aqueles que amam a Cristo terão como inimigos da própria casa, não diz? Mas também diz que nós teremos também novos pais, novas mães, centenas de casas com perseguições pelo nome dele.